Foi. Então, bom dia, pessoal. Então, vamos retomar, né? Só para retomar o percurso que a gente está fazendo, né? Então, a gente está trabalhando inicialmente com o texto do Haddad, né? Do livro Filho Ilegítimo. A gente está no primeiro... esqueci. Deixa eu botar aqui meu livro. Estava no capítulo da introdução, né? E ele faz referência, ele analisa, né? O sonho de Irma, sonho da ejeção de Irma, de um texto do Freud. Aí a gente, né, para compreender ali, né, como que ele faz essa análise do texto do Freud, a gente voltou para o texto do Freud, do sonho de Irma, que está na interpretação dos sonhos, e tentou compreender ali qual que é o método que o Freud emprega para fazer a leitura desse sonho, fazer a interpretação desse sonho. Fizemos alguma comparação, né, com o método que o Haddad lê o sonho, e aí o Haddad indica, né, no texto dele, que o Lacan também faz essa leitura, uma releitura do sonho da injeção de Irma. E aí a gente foi atrás disso, está no seminário 2, no capítulo 13, que chama o sonho da injeção de Irma, 13 e 14. Então agora a gente está no capítulo 13, vamos investigar aqui o método que o Lacan utiliza. Depois disso, a gente volta para o texto do Haddad. Esse tipo de trabalho com o texto, né, assim, esse tipo de método, ele vai abrindo o texto, né, porque se a gente entra no texto, abre o texto e um texto leva para outro texto, que às vezes leva a gente para um outro texto, então às vezes distancia um pouco a gente do texto de origem, mas depois a gente volta. Mas aí a gente volta com outro olhar, né, para o texto de origem que a gente está trabalhando. Então, é uma prática de leitura que, né, é mais demorada, mais trabalhosa, né, exige uma leitura maior, mas para o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, que é tentar captar, vamos dizer assim, apreender uma dimensão que não é evidente no texto, que é a dimensão metodológica, a gente precisa fazer esse tipo de movimento, eu acho. Porque senão fica difícil de compreender. Porque o Lacan, ninguém, assim, acho que a gente já estudou isso, né? O Thomas Kuhn, ele diz que todos, ou a maioria dos autores, fazem um esforço para apagar o caminho metodológico que os conduziu, né, em sua investigação. Então, ele vai dizer que ele mesmo, Thomas Kuhn, apagava sistematicamente todas as pegadas que poderiam indicar o método que foi utilizado. Então, não deixava claro. Eu ainda não entendi por que disso, assim, mas, de fato, isso é muito comum. O Lacan, a gente vai ver nesse texto, ele apresenta uma série de pressupostos metodológicos, tem uma série de operações metodológicas que ele faz em torno do texto do sonho da injeção de Irma, que não é evidente, né? Que a gente tem que procurar para achar, né? A gente já tem que estar com isso na cabeça para encontrar, porque ele não vai tematizar, ainda que nesse texto ele ainda faz algumas indicações mais claras, né, sobre o método. Mas tal como o Kuhn, ele também faz um certo apagamento do método, apesar, né, de esses primeiros seminários estarem todos atravessados por citações, por passagens em que ele fala de método de leitura, de diversas formas, cita alguns autores. Então, eu pensei, né, ir seguindo o texto aqui e tentando, de alguma maneira, ir destacando essa dimensão metodológica, né? Que aí depois, mais para frente, a gente vai conseguir comparar, né? O método que o Haddad está usando para ler o Freud, o método que o Freud usou, o método que o Lacan usou, se eles conversam, se eles não conversam, né? Se de fato eles têm relação com o método judaico, né? Com métodos de leitura judaico ou não.
Aqui o Lacan também vai fazer referência, né, a passagens, né, judaicas. Então, eu pensei em ler nessa chave, né? Eu ainda não tá organizada a minha leitura, então, assim, eu vou lendo uns pedaços e a gente vai conversando. Aí, se vocês tiverem alguma parte que vocês destacaram, faz vocês pensarem em alguma coisa, aí a gente para e conversa, tá bom? Deixa eu ver aqui, que a gente já tinha dado um pouco, né? Então, o Lacan aqui, ele vai propor uma análise, né? Ele vai reanalisar o sonho, que é considerado o sonho inicial. O Freud considera o sonho inaugural da psicanálise. E vários autores falam isso, que seria um sonho que inaugura a psicanálise. Então, Lacan, ao mesmo tempo... peraí, que acho que alguém entrou. Então, Lacan, ao mesmo tempo, isso é importante, eu acho que ele está fazendo uma leitura do texto, né, uma releitura do texto da injeção de Irma, ele está reinterpretando o sonho, ele está usando aqui como contraponto uma outra leitura do sonho, que é a leitura do Eric, ai, deixa eu manter o nome do Erickson. Eu fui pesquisar, eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente continuar, porque eu achei que esse contraponto que ele está fazendo na leitura do Erickson é importante, que ao mesmo tempo que ele está propondo uma leitura do texto, ele está contrapondo uma outra leitura. O Erickson, Erik Erikson, né? Ele tem um texto que ele tem um texto, né, num livro que ele faz uma análise, uma releitura também do sonho de Irma. Né? Então, assim, muitas pessoas já fizeram essa releitura do sonho de Irma, né? Aqui a gente já tem o Haddad, o Lacan e esse Erickson, mas várias pessoas já fizeram. Só que o Erickson, né, e o Lacan chama isso de culturalismo, né, vai fazer uma leitura do sonho de Irma a partir de uma perspectiva vai tentar entender a posição do Freud no sonho a partir de uma análise cultural, pensando assim, a identidade do Freud, a posição social dele, as relações interpessoais que ele estabelecia na época, o momento histórico que ele vivia, que ele estava descobrindo a psicanálise. E é interessante, né, que a gente vai ver no texto, o Lacan, em alguns momentos, ele fala, nossa, tem análises aqui do Erickson muito interessantes. Ele, em certos momentos, ele faz uma análise crítica do texto do Erickson, mas ele também exalta pontos importantes. Então, não é bem uma crítica em relação à interpretação que o Erickson faz, mas o que me parece que ele está fazendo é uma crítica ao método que o Erickson usa. Porque eu não li o texto, né? É isso também, né? Aqui nos textos do Lacan, tem vários textos aqui de fundo de que ele tá que a gente precisaria ir retomando para compreender mais adequadamente, né? Um deles é esse texto do Erickson, um outro é a conferência de 53 sobre o simbólico imaginário real, que ele também indica, né? O próprio texto do Freud, do sonho de Irma. Acho que esses textos, né? Tem também ele fala de uma carta que o Freud envia. Então, assim, tem uma série de textos ali que o quais ele também está de pano de fundo, ele está dialogando, mereceria também uma leitura, né? Mas eu não li o texto, né? Depois, se alguém quiser ler e contar para a gente, é um texto de 54, do Erickson, que é um ano, 2 anos antes desse seminário do Lacan, né? Contemporâneo ao seminário do Lacan. E aí o Lacan, então, ele vai acusar o Erickson de reduzir o sonho do Freud a uma psicologia do ego e da personalidade do Freud. Isso é uma crítica que ele faz, que é como se ele estivesse tentando explicar o sonho a partir da psicologia do autor. Então, assim, quem que era esse autor, do ponto de vista psicológico, né? Ele como pessoa, vamos dizer, né?
que momento histórico que ele vivia, que ele estava lidando nesse momento histórico, né, com o que ele era casado, como é que era a relação com a esposa, com os filhos, com seus parceiros, né, de trabalho, como é que era a identidade dele, né, que tipo de pessoa ele era, como é que era a história de vida dele. Então, é uma tentativa de analisar o sonho a partir da psicologia do autor. E aí o Erikson vai fazer uma reconstrução, né, do contexto biográfico do Freud. Então, assim, tem toda essa biografia por detrás. Mas, para o Lacan, isso tem um efeito, né, ou, né, o Erikson deixa de fora uma dimensão que para ele é central, que é a dimensão do descentramento do sujeito em relação ao eu. Ele vai acusar o Erikson de focar muito, né, de tentar explicar o sonho e o lugar do Freud ali no sonho, o que ele experiencia a partir do ego. Só que isso ele deixa de fora a dimensão inconsciente. Então, o Erikson, né, tem uma questão metodológica. Isso acontece porque o Erikson usa um método, vamos dizer, um método ele faz tipo uma leitura biográfica, né? Uma leitura genética, biográfica, contextual do sonho. Assim, aí ele vai analisar a história do Freud, biografia do Freud, o contexto onde ele está inserido. Então, como se pensasse quem é essa pessoa na vida e aí tentasse explicar por que ela sonhou aquilo, considerando que ela é essa pessoa. O Lacan, né? Estou lendo aqui umas coisas que eu anotei. O Lacan, do contrário, ele vai fazer um outro tipo de leitura, que a gente pode considerar como uma leitura estrutural. Tem alguns momentos aqui no texto, né, que ele vai indicar isso, ele vai propor de se tomar o texto do Freud num conjunto e fazer uma análise desse conjunto e das relações que eles estabelecem, né, que os elementos estabelecem. Esse é um tipo de leitura estrutural, que vai ficar mais centrado na lógica ali dos significantes, na posição do discurso, do sujeito ali no discurso. Então, são dois métodos de leitura diferentes. Então, aqui a gente tem uma questão interessante, né, que aí se articula com o que a gente vem estudando, que é métodos diferentes, né, aplicados, empregados na leitura de um mesmo texto, produzem interpretações distintas. Inclusive, interpretações que podem ser excludentes. Então, segundo Lacan, que a gente está pensando, a interpretação que o Erikson faz não inclui a dimensão inconsciente, não inclui a descentralização do eu em relação ao sujeito. E o Lacan diz, né, qual que é o problema disso do ponto de vista metodológico? O problema disso do ponto de vista metodológico é que isso, segundo Lacan, impede que se entenda o que o Freud está dizendo. Então, se faz uma leitura, aí vem um pressuposto metodológico, né? Se faz uma leitura do Freud a partir da psicologia do autor, ou a partir da psicologia do ego, né, do autor, analisando o ego do autor para explicar o que ele escreve, ou o que ele analisa, e não se você não usa uma perspectiva de leitura em que você entende que o sujeito ele é deslocado do autor, ele tem um descentramento em relação ao ego, então o autor como esse ego e o sujeito, né, que a gente pode pensar como produto ali da escrita que aparece no texto, são diferentes, não são redutíveis um ao outro. São dois pressupostos de leitura distintos, que vão produzir leituras distintas. Nessa do Erikson, Lacan acredita que apaga a dimensão inconsciente. Na leitura estrutural que ele está propondo, ele acredita que o inconsciente essa descentralização do eu em relação ao sujeito, né, é evidenciada. Então, a dimensão do inconsciente é evidenciada. Então, a crítica do Lacan é anterior à interpretação, né? A crítica do Lacan tem a ver com o método. Ele está criticando o método do Erikson. Isso eu acho importante, assim, né? A gente ter que
em mente, porque acho que isso não é muito destacado no campo lacaniano, né? Essa posição do Lacan como um crítico metódico, né? Dos contemporâneos, né? A gente sabe que ele critica a teoria, as leituras que eles fizeram, né? Mas essa crítica, em relação ao método, eu acho que não é tão destacado. E aí, né? Nessa mesma linha, né? Pensando na crítica que o Lacan faz aos psicanalistas ali da época, na página, cadê? Na página 202, né, que está na parte, né, dentro do capítulo 13, na parte 1, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, o Lacan vai fazer uma outra crítica, aí ao Hartmann. O Hartmann também era um expoente da psicologia do ego. Então ele está, né, o método do Lacan, nesse começo, é sempre esse, né, criticar os psicanalistas, a leitura dos psicanalistas da época, não só a leitura, o método de leitura dos psicanalistas da época em relação ao texto do Freud, né? Consequentemente, as interpretações, porque, né, a gente está vendo que método e resultado de leitura, né, ou interpretação, estão conectados, então o método condiciona, né, os efeitos da leitura. Ao mesmo tempo que ele vai voltar para o Freud, né, para tentar propor uma outra leitura que se diferencia do pessoal da psicologia do ego e que, segundo ele, estaria mais orientada pelo espírito da pesquisa do Freud. Porque, para ele, se você está fazendo uma leitura onde você apaga a dimensão inconsciente, você não está seguindo o espírito da leitura do Freud, né? Que o conceito de inconsciente, né, da descentralização do eu em relação ao sujeito, é central, né? Como orientador ali do trabalho, orientador da teoria, da prática clínica. E aí, nessa página 202, eu achei interessante, ele vai criticar o Hartmann, que é um psicólogo do ego. Eu vou ler, porque aqui ele fala abertamente, né, ele critica diretamente o método do Hartmann e propõe um outro método, né, que aí vai ficando claro para a gente qual é o método que ele usa para trabalhar com os textos do Freud nesse começo. Então, ele fala assim: encontra-se, de autoria de Hartmann, essa confissão assaz cândida, segundo a qual as concepções de Freud não concordam, no fim das contas, assim tão bem entre si e que precisam ser sincronizadas. São justamente os efeitos dessa sincronização do pensamento de Freud que tornam necessária uma volta aos textos. Na verdade, ela parece-me ter uma lastimável ressonância de um botar nos eixos. Para nós, não se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensamento de Freud, nem sequer de pô-las em concordância. Trata-se de ver a que dificuldade única e constante respondia o progresso deste pensamento, constituído pelas contradições de suas diferentes etapas. Trata-se, através da sucessão de antinomias que este pensamento continua nos apresentando, dentro de cada uma dessas etapas e entre si, de defrontarmos-nos com o que constitui propriamente o objeto de nossa experiência. Então, aqui, né, a gente tem, ao mesmo tempo, o Lacan fazendo uma crítica ao método do Hartmann e, ao mesmo tempo, propondo uma alternativa metodológica. Então, a crítica que ele faz ao Hartmann é que o Hartmann, ao ler o texto do Freud, né, ele vai identificar contradições no texto. Antinomias, contradições, coisas que não combinam ali, que entram em conflito. E o que ele vai fazer? Ele não vai evidenciar, o Hartmann não vai evidenciar esse conflito do texto. O Hartmann não vai evidenciar as lacunas do texto, os buracos, os impasses, as contradições. Ele vai sincronizar. E a sincronização produz um apagamento das contradições, dos impasses. Só que esse apagamento das contradições e dos impasses impedem que se enxergue, se analise como o movimento da pesquisa do Freud se deu.
Porque uma pesquisa, ela não avança linearmente, né? No sentido de... ela não avança linearmente, assim, no sentido, vai progredindo, né, sem percalços, onde cada fase posterior supera a anterior, resolve problemas da anterior, de uma forma que não tem contradição, né, de uma forma redondinha. Não, né? O que o Lacan está pensando o progresso de uma... Se a gente for pensar um pressuposto, né, de pesquisa científica, o progresso da ciência, o progresso de uma pesquisa científica, ela acontece com idas e vindas, com percalços. A gente já estudou, por exemplo, o Poiré, né, Alexandre Poiré, quando ele vai fazer uma análise, né, que ele faz o estudo dele sobre a história da ciência, do pensamento científico, ele vai dizer disso, né, que os historiadores da época tentavam apagar, de alguma maneira, seria sincronizar os movimentos, né, do progresso científico como se eles fossem lineares. E aí ele vai mostrar no livro dele que não, assim, cheio de impasses, de percalços, de idas e vindas, de erros, de refazer os erros, de contradições. Então, essa ideia também está presente no Lacan. Então, assim, uma pesquisa do Freud ela não vai avançar sem contradição, sem impasse, sem lacuna. E o Hartmann tentava apagar essas contradições, essas lacunas. Eu fui procurar no texto, estava comparando no texto em francês, que eu achei interessante, né? Aí aparece dois termos, né, nesse da sincronização, que é sincroniser e sincronisation. Não sei se é assim que lê, mas em francês, em português, a gente pensa, acho que a ideia que vem é sincronização como sincronizar, por exemplo, sincronizar tempos de relógio, né? Estamos sincronizados aqui, estamos na mesma página, mesmo tempo. Em francês, pelo que eu pesquisei, tem mais a ver com uniformização. Né? Então, assim, a sincronização aparecia como uma uniformização teórica, como se quisesse dar um tratamento ali, um polimento na teoria, para ela ficar redondinha e não aparecer arestas, buracos, frestas, peças faltando. Espera aí que alguém entrou aqui, deixa eu aceitar. É o Wilson. Cadê? Oi, Wilson, tudo bom? A gente está na página 202, viu? Está comentando aqui um trecho do que o Lacan faz uma crítica ao método do Hartmann. Aí eu estou contando que eu busquei no francês, né, a tradução de sincronização, e né, que ele vai dizer assim, a sincronização tem um lastimável efeito de botar nos eixos. Botar nos eixos, em francês, é misopar, que significa colocar em passo, colocar nos eixos, fazer obedecer. Não, não estou te ouvindo, Nilson. Seu microfone está desligado. Agora está desligado seu microfone. Está ouvindo? Ah, tá. É que aqui para nós seu microfone está parecendo desligado. Tenta falar agora. Não foi. Pode falar, Nelson. Não, Wilson. Não, não foi, não. Desculpa, pessoal, eu ativei aqui a mãozinha sem querer, tá? Ah, tá bom. Tá bom, isso. Se você conseguir arrumar, aí você liga aí.
Aí eu estou contando que eu procurei no francês, né? Então, o termo sincronização vai para uma ideia de uniformização teórica, e o misopar, colocar em passo, colocar nos eixos, fazer obedecer, colocar na linha. É uma metáfora que remete ao ritmo militar, indicando a ação de disciplinar alguém ou forçá-lo a se conformar com regras, hierarquia ou vontade de outrem. Achei forte, né? Mais forte do que em português, né? Em português é botar nos eixos, né? Agora, né? Fazer obedecer, né? Colocar sobre a ação disciplinar de alguém, fazê-la se conformar com regras, né? Então, assim, é algo mais forte, né? Então, ele está acusando o Hartmann de tentar botar o Lacan não, de tentar conformar o Freud, né? De disciplinar o texto do Freud, a partir de uma uniformização teórica. E para o Lacan isso é muito problemático, porque a uniformização teórica apaga aquilo que mostra o movimento do pensamento do Freud em ação, que são as contradições, que são as antinomias que aparecem no texto. E aí, como contraponto, o que ele vai propor? Né? Uma volta aos textos, né? Porque assim, então não dá para a gente trabalhar com a leitura que o Hartmann tem do texto do Freud. Se ele apagou uma parte elementar do pensamento do Freud, como é que a gente vai contar com a leitura dele? Peraí, gente, que alguém está entrando aqui. Uai, acho que foi. Acho que foi. Oi, Rosana, tudo bom? Acho que deu certo. Bom dia. Olá, bom dia. Desculpe o atraso. Tudo bem. A gente está na página 202, né, na minha página 202, que é no item 1, parágrafo 1, 2, 3, comentando uma crítica que o Lacan está fazendo ao método do Hartmann. Ok. Obrigada. Né? Então, assim, como ele faz esse apagamento das contradições, o Lacan, né, propõe, volta ao texto, né? Mas aí ele vai dizer, né, para nós não se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensamento do Freud, nem de pô-las em concordância. Então tem um primeiro ponto, né, que eu considero não, pressuposto de leitura. Ele divide o pensamento do Freud em etapas. Aqui ele vai propor duas etapas, né, quando ele está discutindo esse texto, né? Tem a primeira etapa, a teoria do aparelho psíquico, Tramtum, né, e depois a teoria do narcisismo. Mas o que ele vai propor é que se revele, que se estude essas etapas, que se demonstre essas etapas, as contradições, né, que constituem essas etapas, que elas estão repletas de contradições, mas que, né, evidencie elas para tratar delas. E é isso que ele vai aparecer aqui no texto, aqui para frente, daqui a pouco, né? Ele vai evidenciar uma contradição do texto do Freud. Porque é na contradição, é na antinomia, é na lacuna, é no buraco, vamos dizer, né, nos gaps, que de fato, né, para o Lacan, a gente vai conseguir compreender o movimento do pensamento do Freud. O Lacan até faz um comentário desse, eu acho que, não sei se é no seminário 1, que tem uma psicanalista que ela está fazendo um comentário sobre um texto da Melanie Klein. E ela vai destacando no texto muitos pontos que ela não compreende o texto da Melanie Klein. E o Lacan fala, é mais importante aquilo que a gente não compreende num texto do que aquilo que a gente compreende. Então, é mais importante aquilo que aparece como lacuna, como não saber, como não solucionado, do que aquilo que aparece explicitamente e de forma evidente. Né? Tanto que ele compara com a análise, né?
né? E isso é uma posição em relação ao texto. Ele vai dizer que a gente também tem que ter em relação ao texto do paciente, né? Na clínica. A gente tem que recusar a compreensão. Tem uma certa recusa da compreensão. E em direção àquilo que a gente não compreende. Que é suspender a ideia de que a gente entende e ir para um caminho mais conectado com essa ideia da não compreensão. Né? Daquilo que fica bem sem lugar, que você não compreende, que fica um gap, um buraco. E aí ele relaciona, né, nessa passagem do seminário 1, isso com fazer uma análise, que ele vai dizer, comentar um texto é como fazer uma análise, interessa mais o que a gente não entende, o que não está evidente, não está claro. E ele vai fazer isso com o texto do Freud. Você escreveu uma parte aqui, na página 207, que já está no item 2, ele faz uma crítica à leitura que o Freud faz do próprio sonho, né? A análise que o Freud faz do próprio sonho, né? E aqui me parece que é o momento que ele está mostrando essa lacuna, essa contradição do Freud. Olha só que interessante. É assim que este sonho é concebido, diz-nos Freud. Então, assim, ele lembra do sonho, né? Ele apresenta o sonho da injeção de Irma, né? O Freud vai fazer a análise de que, na verdade, aquele sonho ele estava tentando se isentar da culpa em relação ao não progresso, né? Da paciente, como se essa fosse a análise. Então, ele está tentando se justificar, botar a culpa em outras pessoas. E aí o Lacan comenta isso, e aí ele faz esse questionamento aqui. É assim que este sonho é concebido, diz-nos Freud. E, claro, aí se encontra a trama de tudo que aparece no sonho. Mas no meu entender, a questão é mais esta. Como é que Freud, ele que vai mais adiante desenvolver a função do desejo inconsciente, contenta-se aqui para o primeiro passo de sua demonstração em apresentar um sonho inteiramente explicado pela satisfação de um desejo que não se pode chamar de outro modo a não ser de pré-consciente, ou até mesmo de consciente. Freud, não é mesmo? Passou a noite da véspera procurando justificar-se, pondo o preto no branco, tanto sobre aquilo que está indo bem, como aquilo que não pôde ir bem. Para estabelecer sua fórmula, segundo a qual um sonho é, em todos os casos, a satisfação do desejo, Freud não parece, à primeira vista, ter exigido outra coisa a não ser a noção mais geral de desejo, sem preocupar-se em aprofundar o que é este desejo, nem quer em saber de onde provém do inconsciente ou do pré-consciente. Então, assim, aqui ele está fazendo uma crítica ao Freud, que ele vai dizer, o que o Freud está apontando que o sonho revela é algo que já estava revelado para ele antes do sonho. Né? À noite, antes de dormir, que ele ficou redigindo o caso, ele já estava tentando se justificar. Então, assim, o sonho não revela nada de... Na dimensão... A análise que o Freud faz não revela nada de inconsciente do sonho. Revela algo pré-consciente ou consciente, que ele já sabia. E aí, né, aponta uma contradição dentro do texto, né? Nossa, porque é um texto que o Freud está propondo, que é um texto aí onde, né, surge a psicanálise e que ele demonstra o surgimento como o sonho veicula aí o desejo inconsciente. Ué, mas ao mesmo tempo ele demonstra um desejo que não é inconsciente. Mas aí o Lacan fala, tá, ele diz que veicula o desejo inconsciente, mas ele só recorre a um desejo consciente, mas está lá o desejo inconsciente. E é isso que o Lacan vai mostrar. Vai tentar mostrar. Né, pelo menos é o jeito que eu estou lendo aqui, hein, pessoal. Se vocês tiverem quiserem ter feito uma outra leitura, um outro caminho, vocês me avisam. Eu estou seguindo aqui ponto a ponto, tentando do texto. Eu estou muito interessado nessa parte metodológica. Eu achei esse texto do Lacan aqui muito... Um texto que daria para considerar um texto metodológico. Eu achei. Porque ele critica o método do Hartmann, ele critica o método Erickson, ele propõe outro método, a gente vê o método dele em ação,
Ele critica até a forma que o Freud analisa o próprio sonho. Então, eu achei que é um texto muito rico, sim, para pensar, né, nossos termos métodos de leitura em Lacan. Né? E aí, então, estou tentando dar uma ênfase, assim, para a gente ficar conversando um pouco sobre isso, para a gente se apropriando do método, né? Aí depois a gente vai, né, comparar com a Haddad e tal, ver também o que tem aqui de fundo que a gente pode pensar como método inspirado aí na cultura judaica. Então, tá. Então, né? Então, tem uma crítica à sincronização, né? E uma proposta aí de revelar as contradições. E aí, uma questão que eu fiquei pensando, né? Aí é uma questão que eu ia trazer, né, para vocês, na verdade, né? Assim, pensando aqui, né? Nos comentadores que a gente tem do Lacan, né? Fiquei pensando assim, qual será que é a maior tendência metodológica, né? Será que a tendência metodológica no campo lacaniano, ao ler Lacan, é de revelar essa dimensão de contradição, de antinomia, das lacunas da pesquisa do Lacan, ou do pensamento do Lacan? Ou será que a tendência metodológica maior dentro do campo lacaniano é tentar sincronizar o pensamento do Lacan, né, uniformizar, criando um sistema ali fechado, né, redondinho, sem falhas? É que é uma coisa que eu fiquei me perguntando aí, como que os comentadores tendem a se colocar em relação, ou a gente mesmo, né, tende a se colocar em relação ao texto do Lacan, não precisa nem pensar nos comentadores, né? Porque normalmente a gente vai ler o Lacan tentando entender, né? Tentando compreender e fazendo de tudo. E é um texto que resiste constantemente à compreensão, né? Ele resiste, assim, você tenta, e se você lê de novo, você lê de novo. Então, ele resiste, né? É um texto que resiste à compreensão. Ele não é de fato. E o próprio Lacan, Gabriel, não queria ser entendido, não, né? Se a gente buscar na biografia o que ele fala a respeito, então, problema de vocês se não entenderem. É isso aqui, pronto. Se virem aí, eu não vou estar mais. Tipo assim, eu não vou estar mais aqui depois. É mais ou menos nessa pegada, né? Então é bem denso, né? Ele assumiu essa posição, né? De não se fazer entendido. Então, assim, isso também gera um método, né? Um método de. Aí tem um método de comunicação oral, né? Não sei se a gente pode chamar de retórica, não sei como é que chamaria isso. E um método de escrita também, porque os escritos também, às vezes, até pior que o seminário, né? Assim, nossa senhora, tem texto do escrito lá que, assim, é incompreensível. Mas o que eu estava tentando pensar, assim, a minha questão, né? Eu estava tentando pôr para vocês. Quando a gente vai ler o Lacan, né? A gente normalmente está muito preocupado, né, em entender o que ele está falando, entender o conceito, entender a ideia dele. E é óbvio que a gente tem que fazer isso com qualquer autor, né? Mas eu fico pensando se a gente não tende a deixar de lado as contradições, as lacunas. Né? Se a leitura que se faz do Lacan é crítica. Porque a gente está vendo aqui que o Lacan faz uma leitura crítica do Freud, né? Está criticando o Freud. Olha, o Freud fala que vai fazer uma coisa e não faz. Em outros momentos ele critica o Freud, né? Sei lá, ele critica o Freud, ele propõe outras leituras, outras conceitualizações. E aí eu fico pensando se, dentro do campo lacaniano, né, se a gente não tem uma tendência mais a tentar apagar as contradições do Lacan. Fala, Luiz. Eu estou pensando. Estão me ouvindo agora? Agora estamos. É porque eu entrei pelo celular também. Uhum. Aí o áudio está pelo celular e o vídeo está pelo computador. Pensa numa loucura. Uhum. Não, e faz muito sentido esse questionamento, porque me surgiu uma pergunta agora também aqui. Será que o Freud fazia questão de apagar essas contradições? Porque é muito comum nos textos do Freud ele escrever algo, né? Aí, 10 anos depois,
ele só coloca uma nota de rodapé lá, olha, aqui, quando eu estava escrevendo sobre isso, agora eu não penso mais assim. Ou seja, parece que ele vai deixando claro que ele mudou de posicionamento, que existe uma contradição, né? Então, eu percebo isso no Freud, não sei vocês, mas eu percebo isso no Freud. Essa não preocupação em apagar as contradições e até mesmo abandonar alguns conceitos, repensar outros conceitos, trazer uma coisa nova. No Freud, eu acho que isso muito, muito perceptível. E o Lacan fala isso do próprio Freud, né? E aí a pergunta mais atual que tu traz é: será que dentro do campo psicanalítico, né, há uma tentativa de apagar isso? Eu penso que sim. A minha hipótese também é que sim. Eu penso que existe uma tentativa de apagar, de retirar qualquer tipo de contradição do próprio texto. E aí isso é muito problemático, né? Porque quando se faz isso, já se faz uma censura ao próprio texto. Já está censurando o texto. Não, então, peraí, essa parte aqui não nos interessa, então vamos fazer um recorte aqui, porque não é interessante. E aí tem um outro ponto que, para mim, desde a época do estudo da teologia, já me era muito incômodo, e dentro da psicanálise não é diferente, que são as traduções das traduções. Então, desde a época do estudo da teologia, para mim isso já era muito problemático, porque, por exemplo, nós temos um texto em língua portuguesa que já é uma versão de um texto que foi traduzido do grego para o inglês, e aí do inglês para o português, do hebraico para o inglês, do inglês para o português. Então, assim, isso vai se perdendo. Então, será que no texto do Lacan também não há esse... Do Lacan e do próprio Freud, né? Esse apagamento de conceitos? E aí, por exemplo, Gabriel, você mesmo já trouxe um aqui hoje. Que no original dá a ideia de você ser obrigado de uma forma militar. Ah, sim. Entende? Então já não é a essência do texto. É verdade. Já não é a essência do texto. Já muda o sentido, né? Já muda o sentido. Então, até que ponto a nossa própria tradução de instinto por pulsão, recalque por repressão. Nós temos muito isso aqui na tradução em língua portuguesa. Então, até que ponto isso também não sofreu uma alteração vindo da língua do Freud, da língua do Lacan, para chegar até a língua portuguesa? Então, eu penso que há. E aí, nessa tentativa, né, as instituições vão formatando, tal qual, e aí, novamente, Gabriel e colegas, tal qual a religião cristã fez com os escritos sagrados. Deixa eu colocar aqui no cânone apenas aquilo que é interessante. Já, pai. Já. Até que ponto aquilo é interessante para essa instituição ou para esse campo psicanalítico que vai se consolidar. Eu faço um apagamento, eu faço um ajuste aqui para dar a ideia daquilo que eu estou formatando enquanto instituição. É uma questão que vem à minha cabeça aqui. Não sei. Então, quando eu estava falando isso, que eu estava pensando, assim, por que, né? Eu acho que isso que a gente está falando do apagamento, né, das contradições. A minha hipótese é que tem também um apagamento das contradições. Agora a questão é assim, por que apagar as contradições do Lacan, né? Assim, em função do quê? O que se ganha com isso, né? Qual que é a intenção? Tem uma intenção por detrás se apagar as contradições de um autor, né? Que é para proteger o pensamento dele. Se for pensar na religião, né? Vamos pensar na religião. Por que fizeram esse tratamento aí que você está contando isso, dos textos cristãos? Qual que era a função? Não tinha uma... Era a função de... Qual que era a função? A função era... porque existia muito o que era denominado de heresia. Então,
muitos textos foram surgindo ao longo do processo de canonização. Por exemplo, na Bíblia no Novo Testamento cristão, tanto católico quanto protestante, são 27 livros, né? Uhum. Mas vários outros foram escritos. Mas por que 27 apenas foram autorizados por um concílio? Justamente porque existe esse aspecto do movimento herético. Então, existe uma igreja instituição e existe um movimento marginal que está correndo aqui, a instituição corre aqui, mas existe um movimento marginal que corre aqui, que não concorda com a instituição. E aí, quando a instituição canoniza os textos bíblicos, no Novo Testamento, que eu estou falando especificamente, esse grupo marginal já tinha textos. Querem ver um exemplo? O Evangelho Gnóstico de Jesus. O gnosticismo já era muito forte, bem antes do cristianismo. Então, existem inúmeros textos gnósticos escritos como sendo fala do Cristo, do Jesus. Mas a igreja oficial repudiou o gnosticismo. Então, esses escritos ficaram marginais. Eles são tidos como escritos apócrifos, ou seja, não canonizados. Então, será que, e aí trazendo para as instituições psicanalíticas, esse apagamento não é porque existe, e aí vamos usar a linguagem teológica de novo, existe uma doutrina correta, né, entre aspas, ortodoxia, existe uma ortodoxia que a gente quer manter, mas esses escritos marginais subvertem. Então, o que é que eu faço com a contradição? Eu apago. Pessoal, e na verdade, acredito que toda e qualquer área de ciências tem essa situação, né? A gente não pode... Eu penso assim, Gabriel, você levantou a questão, né? E aí eu acredito que seja isso também que você está falando aí. Essas heresias. Pessoal, porque se a gente buscar na história da psicanálise, a todo momento parece-me uma ciência que tem que se provar a todo momento, se testar, né? E aí vamos partir para o século XXI. Eu estava até conversando com o Wilson recentemente, não vai fugir muito do que a gente está falando aqui, não. Esse APL aí agora querendo a respeito das terapias, né, da psicanálise, o CRP, né, Wilson? Wilson, CRP, né? Então, assim, eu fico pensando até que ponto isso aí vai afetar a gente. E aí, mais uma questão de nós, então, sermos realmente cada dia mais sólidos para não vir nada, nenhum vento e tentar derrubar isso. Eu acredito que tem que ter uma certa, em algum momento, engessar algumas coisas, e aí parte da questão aí, né, de silenciar algumas coisas, ou então fazer essa escolha, né, que de fato ninguém é neutro, né? Sim. Então, acredito que seja isso também, né? Sim. Eu acho que tudo isso indica assim, uma posição, tem uma posição. Eu vou voltar para essa questão metodológica, não é uma posição metodológica, né? Assim, é uma posição científica. Né? O Freud tinha uma posição científica, né? Que eu acho que explica por que ele não apagava as contradições, porque, né? A gente vai ler nos textos dele, né? Por exemplo, aquele texto, A Pulsão e Suas Vicissitudes, no comecinho, que eles chamam às vezes de uma carta epistemológica do Freud, que ele vai dizer algo nesse sentido, assim, os conceitos, né, eles não nascem prontos, os conceitos eles vão sendo inventados, e eles têm que ser reconstituídos, e sendo reconstituídos, sendo lapidados, né, ao longo do tempo. Então ele tinha uma perspectiva de ciência de que era um progresso, tem indas e vindas, né, você se engana, né? Lembra que ele tinha a teoria sobre da sedução, aí ele abre mão dessa teoria, né? E vai propor outra teoria. Por exemplo, esses dias eu estava dando uma aula sobre o método do Freud, né? Aí eu usei o texto, aí tem um texto de um método
naquele estudos sobre histeria, tem um capítulo sobre o método. Na interpretação, tem esse capítulo sobre o método dos sonhos. 1905 tem outro texto sobre o método, que é o método freudiano. E depois eu peguei um de 1937, que é a construção e análise, que é sobre o método. E você vai vendo, assim, ele vai mudando o método. E ele vai falando por que ele está mudando. E ele vai dizendo o que do método anterior ainda serviria para o método atual. Então, assim, o texto dele se acompanha, né? Tanto que a aula foi mostrando isso, como o método dele foi se transformando e por que foi se transformando. Então, ele vai se transformando em função da teoria que muda, ele vai se transformando em função dos efeitos práticos que tem, né? Na clínica, das limitações que o método apresenta, né? Porque eu acho que a construção é uma espécie de complemento aí o método da associação livre. Então, é um outro... vai mostrando os limites que o método tem, então vai propondo alterações, mas ele vai deixando claro no texto, né? Olha, estava assim, agora eu decidi mudar para cá, porque isso é desse jeito, né? Agora eu refaço tal coisa. Então, eu acho que tem a ver com a posição dele como cientista também, né? Das concepções dele de ciência. E o Lacan também fala algo nesse sentido, né? Ele fala se os conceitos não nascem. É a mesma lógica do que a gente está trabalhando com o Poiré, né? Mas ainda mais no Lacan, porque o Lacan diz, né, se orientar pelo Poiré. Que o Lacan fala em alguns momentos, né? Os conceitos, eles não nascem da realidade. Os conceitos, eles têm que ser forjados, né? E eles não nascem prontos também. Ele vai dar alguns exemplos lá de conceitos que foram ao longo da história, né, se modificando, e se reconstituindo até como se sabe hoje, né, se está estabelecido hoje. Conceitos da química, por exemplo. Mas eu acho que diz muito da posição científica, né, também, do campo, ou do autor, né. E essa posição em relação ao Lacan é muito interessante, porque toda vez que todos os textos, acho que toda vez que a psicanálise recebe alguma crítica, eu não estou falando de críticas bobas, né? Eu estou falando de críticas de pessoas, né, assim, importantes, né? Tem muita dificuldade de lidar com essas críticas. Né? Butler tem um texto que critica Lacan, tem o Preciado também, tem aquela crítica que ele faz, e o primeiro movimento dos psicanalistas é sempre, né, não é bem assim. Não, veja bem, você leu só esse texto, você não leu o outro texto do Lacan. Não, veja bem, você não está entendendo esse conceito porque você não fez análise. Também tem essa cartada da análise, é muito comum, né? Que aí blinda, né? Você só pode fazer uma crítica à psicanálise se você for psicanalista, né? E ter passado pela análise. Porque se você não passou pela análise, você não tem condições de compreender. O próprio Deleuze e Guattari, né? Fazem críticas à psicanálise. Claro. Uhum. Fazem críticas à psicanálise. E aí, de fato, aí é uma outra questão, né? Eu acho que o campo parece que não consegue suportar críticas. Então, mas por quê, né? O que eles acham? Vai destruir a teoria? Vai desabar? É tão frágil assim que as contradições vão fazer desabar? Entendeu? É uma questão para se pensar, né? Por que o movimento não suporta críticas, né? Eu li ano passado o Sociedade do Cansaço, do Bill Churran. E lá ele faz uma crítica também à psicanálise. Ele diz assim, olha, a psicanálise, ela estagnou nas psicopatologias da época do Freud, as histéricas. E ele levanta o questionamento, será que essa sociedade do desempenho não tem gerado novos tipos de adoecimento? Então é uma crítica. Acho que no último capítulo ele vem falando, e aí no último capítulo ele faz essa crítica à psicanálise. Então, se a gente pega e lê, pô, mas espera aí, o cara tá desacreditando a psicanálise? Não, ele só está dizendo que aqueles psicanalistas que ficam presos
apenas dos modelos da época do Freud, modelos histéricos da época do Freud, vão perder os novos movimentos que estão acontecendo em termos de adoecimento. E existem inúmeros adoecimentos. Sim. Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que tem esse apagamento das contradições. Eu acho que acho que tem essa rechaço das contradições que vem de fora, mas também não tem um movimento interno de crítica, né? Parece que não tem autocrítica, né? Um movimento mesmo fazendo uma autocrítica. Falando a respeito do comentário do Nelson, né, salvar a psicanálise dos psicanalistas, eu acho que essa foi a tentativa de Lacan durante todo o seu ensino. Verdade. Se for pensar nesse movimento de crítica, né, aos psicanalistas, a degradação, né, que eles supunham que eles fizeram da teoria, né, foi o que ele fez, né, mas que também é criticável, né. As críticas que o Lacan faz aos psicanalistas também são criticáveis. Sim, sim. Né? Isso que porque também, se você for levar e for ver os textos, também vão aparecer contradições, né? Incorreções, contradições, problemas, né? E eu acho que isso que é interessante, dentro da própria Apola. Eu já ouvi a própria Apola sendo criticada em outros círculos psicanalíticos. Já ouvi em alguns momentos, por quê? Porque está dizendo que está querendo inovar, trazendo um Lacan que não existe. Né? Só que dentro da Apola, sempre há esse espaço para as críticas, para a apresentação das pesquisas, para as discussões, mesmo aquelas que a gente não concorda. E está tudo bem. E está tudo bem, tá tudo bem suportar o contraditório, né? Eu acho que é assim que se faz uma pesquisa. Sim. Então, deixa eu ver aqui. Então a gente parou nessa parte que a gente está falando da sincronização, né? Então ele vai criticar essa normalização teórica, né? Porque ela força o Freud a entrar nesses eixos, né? Isso é um pressuposto metodológico que ele traz, né? Não fazer o Freud dizer o que está na última etapa do seu pensamento como se estivesse na primeira. Então, assim, ele divide o pensamento do Freud em etapas, e como o esforço é não colocar na boca do autor palavras que ele não disse. Isso é sempre um risco, né? Assim, isso é algo a se atentar. Porque pode-se criar um certo, né, ter um impulso ali de querer fazer o texto ou o autor falar coisas que ele não está falando só para expressar a nossa própria ideia. E aí não conseguir, de fato, recuperar a ideia do autor. Só que a ideia do autor, ela também é constituída pelas contradições que a ideia apresenta, pelas antinomias. Porque é isso. Acho que essa é a questão, né? Assim, se a gente toma o texto do Lacan como um texto que tem uma progressão linear, sem falhas, sem lacunas, sem problemas, né? A gente apaga uma dimensão que é a dimensão da contradição e pode correr o risco de, né, atribuir ao pensamento do Lacan uma coisa que não tem, uma uniformidade que não tem. Então, eu achei esse ponto muito importante, né? Do Erikson a gente já falou, né? Assim, da crítica que ele faz ao culturalismo do Erikson, que aí é um outro método, né? Então, o método Hartmann é da sincronização. O método do Erikson é um método de leitura biográfica, contextual, genético. É outro método. Deixa eu ver o que mais que eu selecionei aqui. Tem uma outra parte aqui, né? Que ela acaba de contar do sonho e tal. Né? Aí ele vai falar ele vai
fazer esse ele faz esse questionamento do Freud, né? De que a análise que o próprio Freud faz do texto, né, não aparece a dimensão do inconsciente. Aí ele faz mais uma crítica ao Erikson, né, que é nesse ponto da parte metodológica, que eu também achei interessante, que aí já está na página 209, que aí tem uma série de questões aqui, né, assim, na 208 e na 209, né, que ele vai dizer que está fora de cogitação a gente analisar os autores falecidos, então está fora de cogitação analisar o sonho do Freud melhor que ele, né, então a gente não poderia substituir a análise do Freud, que ele está propondo aqui. E aí, na página 209, tem uma citação que eu acho interessante, eu vou ler aqui. Deve-se partir do texto e partir dele como Freud o faz e aconselha como de um texto sagrado. Que aí eu acho que toca também nessas questões que a gente está trazendo, né? O autor, o escriba, é apenas um escrevinhador e vem em segundo lugar. Os comentários das escrituras ficaram irremediavelmente perdidos no dia em que se quis fazer a psicologia de Jeremias, de Isaías, inclusive de Jesus Cristo. Da mesma maneira, quando se trata de nossos pacientes, peço-lhes que prestem mais atenção ao texto que à psicologia do autor. É a orientação toda do meu ensino. Aqui, de novo, né, o encontro, né, da psicanálise com o campo da teologia, né? Eu acho interessante essa proposta, né, assim, que é a crítica que o Erikson, né, está retomando a psicologia do autor, né, a história do Freud, a biografia dele, as relações que ele tinha, vai analisar também de acordo com certas regressões do ego, né, que aparecem no sonho, e o Lacan vai falar, não é isso, né, o autor do sonho tem que ser colocado em segundo plano, e analisar o texto pelo texto, não pelo autor. Porque é isso que acontece no texto sagrado, né? Quando você, né, tem um texto do profeta, né? X. Você não lê em função de quem o profeta era, né? Porque ele seria só um veículo, né? Só um veículo divino, né? Para a palavra se fazer presente no mundo, não é isso? Ele seria só um mediador, né? Sim, ele é só um canal, é justamente esse mediador. A prova é que os seus erros, os seus acertos, nada são levados em consideração, porque na hora que o texto é canonizado, tudo isso se apaga porque se torna palavra de Deus. Deixa de ser palavra de homem e se torna palavra de Deus. Logo, inquestionável. Independente do autor. Independente do autor. Então, aqui eu acho que tem uma inspiração aí nesse sentido, né? Transforma o texto em um texto sagrado, apaga o Freud, né? A pessoa do Freud, né? Quem ele foi, com quem que ele se relacionou, como é que foi a vida dele, psicológica, né? A psicologia dele, e vai tomar. Aí também tem esse campo estrutural, né? Vai tomar o texto pelo texto. Vai surgir um Freud ali, vai surgir mas é que eu acho que é diferente do texto sagrado, né? Porque aí não vai surgir no texto do Freud vai surgir um autor, né? Vai surgir um Freud. Só que não um Freud pessoa, né? Que é aí que eu acho que tem uma descentralização. Não é o eu, Freud, mas é o sujeito Freud, vamos dizer, descentralizado. É um outro, o autor surge pelo texto, né? Mas ele não é equivalente a quem escreveu o texto. Porque o texto, ele teria essa característica, não sei, de ultrapassar o autor. Ele está para além do autor. O autor não dá conta de controlar o texto. Eu estou falando isso, né? Eu estou lembrando de uma crítica. O Thomas Kuhn, né, lançou aquele livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas, e depois teve um debate sobre o livro, né? Então tem um outro livrinho, no verde, esqueci o nome dele, que vários autores, né, eles fazem um evento lá, junta todo mundo para comentar o texto do Kuhn. O Lakatos, por exemplo, né, o programa de investigação da Paula, também que a Paula se inspirou, é no do Lakatos, que está nesse livrinho, que é uma crítica ao texto das Estruturas das Revoluções Científicas.
E aí o Kuhn, lá no texto, ele fica tentando, depois o Kuhn vai comentar, ele fica tentando corrigir a leitura das pessoas sobre o texto dele. Não, mas não é isso que eu escrevi. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas não é isso, né? Isso mostra, né, o desencontro que tem entre o autor, suas intenções, como ele vê o texto dele, o que ele está querendo dizer, e como o texto tem uma vida própria, hora que cai do mundo. Aí tem até um autor que critica o Kuhn, fala assim, ele está tentando fazer uma coisa que ele não pode fazer. Depois que você publica o texto ele existe independentemente do autor. Você já não é mais dono dele. Então, isso mostra o quanto que é problemático, né, no certo sentido, fazer tentar reduzir a psicologia do autor, né? Porque, assim, como é que você vai conseguir saber que da vida dele estava se relacionando ali no texto, né? Pensando que nem o autor consegue... até o autor fica achando estranho como as pessoas estão lendo o texto dele. Não tem uma frase de Lacan que diz não tomar a obra pelo autor? Mais ou menos assim, não tem? Ele fala, eu acho, em alguns momentos, né? E tem outra coisa que eu me lembrei, que ele fala em algum momento, que ele não leu o dito de Freud. Lacan leu o dizer de Freud. Uhum, uhum. Né? Então... o dizer coloca uma... né? O dito parece que é algo que foi feito, né? O dizer, né? Não sei, parece que traz uma coisa mais contínua, né? Um movimento, né? Isso. E também ele diz que não há progresso, né? No sentido da linearidade nem na ciência. Lacan diz, né? Diz. Uhum. Essa é uma posição científica, né? Porque se você não trabalha com a ideia de linearidade, né? Você vai buscar os impasses, né? Os tropeços, os impasses, né? Por isso que os pressupostos metodológicos são tão decisivos, né? Como o Kuhn mostra naquele texto que a gente trabalhou da atenção essencial. O método condiciona o que você vai encontrar nos textos, como você vai entender os textos, o que você vai considerar como importante ou não importante no texto. O texto, né, assim, aí tem o texto em si mesmo como uma vida própria, mas ao mesmo tempo depende do leitor, né? Então, assim, o Humberto Eco tem um texto que ele fala dos limites da interpretação que tem algo nesse sentido, assim, o texto ele tem uma estrutura ali própria, uma vida própria, uma mensagem que ele está passando, né, elementar. Você não pode ler qualquer coisa em qualquer texto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está aberto sempre a múltiplas interpretações. Então, aí coloca o leitor também, sempre está colocando algo de si, né? Aquela ideia do Lacan, que a gente tem sempre que colocar algo de si na interpretação, vai sempre aparecer, né? E é um jogo complexo, eu acho, de você reconhecer um pensamento do autor, né? Sim, ser honesto o suficiente para recuperar o pensamento do autor sem tentar apagá-lo. Só que, ao mesmo tempo, conseguir fazer um tipo de trabalho, de tratamento, de interpretação desse pensamento que não seja só a reprodução, né? Eu não acho que é um trabalho fácil. Porque o Lacan está isso, né? Ele tá recuperando o pensamento do Freud. Mas, ao mesmo tempo, ele está criticando e propondo outras ideias, né? Então, assim, está avançando, né? Está progredindo para outras direções. Não é mais do mesmo. E aí, outro ponto que eu pensei, né? Que até aquela passagem que eu citei que o Lacan fala, comentar o texto é como fazer uma análise, né? Atender alguém, fazer uma análise. Aqui ele fala, né? Prestem mais atenção ao texto do que à psicologia do autor. É a orientação toda do meu ensino. Da mesma maneira, quando se trata de nossos pacientes, peço-lhes que prestem mais atenção ao texto do que à psicologia do autor. É a orientação toda do meu ensino. Também traz a ideia para a clínica, né? Aquele que está contando o texto, quase como só um veículo, né? Um canal. Porque o texto também, ali, de alguma forma, vai ter uma vida própria,
E é ele que a gente vai analisar, né? E o texto, ele ultrapassa, e é isso que ele vai, é isso que o Lacan também vai tentar mostrar aqui no texto do Freud, é que o texto ultrapassa o autor. O texto do Freud revela algo que o próprio Freud não foi capaz de perceber que estava sendo revelado. Essa é a descentralização do eu. Assim como na clínica, Uhum. o analisando, ele fala algo que está para além dele. Exato. E nem ele muitas vezes percebe. É. E aí, já deve ter visto com vocês, o analisando diz uma coisa hoje, aí ele vai embora. Na sessão seguinte, ele retoma e diz, olha, Wilson, na sessão passada eu falei isso, mas olha, não era isso que eu queria falar da minha mãe, não. Minha mãe não é assim. Aí é quando... parece que ele tem um... Opa, rapaz, falei demais, né? Falei demais. Então, pode ser essa perspectiva, né? O próprio analisante, quando ele fala, nem ele se dá conta de muitas coisas que ele fala. Uhum. Talvez, acho que essa é a aplicação clínica disso bem que está trazendo, né? Uhum. E aí me fez pensar em algo que a gente já conversou antes, que é a relação entre métodos de leitura de textos e o método clínico. Em mais de um momento, Lacan faz essa relação, né, entre métodos de leitura de texto e método clínico. Num lugar que isso é muito evidente, na coisa freudiana, ele fala: essa prática aqui da disciplina do comentário de textos tem tido efeitos de formação dos espíritos. Ele fala, tem um valor metodológico de formação dos espíritos, em que os participantes aqui do seminário depois vêm me relatar que a prática deles está mudando. Então, sim, então ele faz uma relação direta de que a prática metódica da leitura dos textos, né, a partir dessa disciplina do comentário, que acho que é o que a gente vê em operação aqui, tem efeitos na formação clínica dos analistas. Ele não explica como, ele não demonstra que jeito que isso acontece, né? Aí tem uma lacuna, né? Dá para a gente investigar. Mas isso, né, sempre aparece. Eu queria destacar isso aqui por isso, assim, enquanto tem uma conexão, me parece, que dá para a gente fazer entre os métodos de leitura de textos, né? E todas essas coisas que a gente discute, esses pressupostos, esses movimentos, com movimentos que podem ser empregados na clínica. Isso eu acho muito interessante, assim, né? Inclusive desse ponto de vista técnico, né? Pode ajudar a gente na prática clínica, né? Porque eu não sei se é uma... Porque tomar o texto, né? Tomar o que o paciente fala como um texto, como se fosse alguma coisa homóloga, né? E pensar os métodos ali, né, abordar a partir desses métodos, eu acho que cria um campo de discussão clínica interessante, que eu acho que também é um gap no nosso campo, que é essa parte técnica. A parte do método clínico e a parte técnica, né, é um gap também no nosso campo. A gente não tem uma discussão, um debate muito forte em torno disso, né? Porque eu acho muito por conta de que o Lacan muito criticou a dimensão da técnica, fica com receio de cair no tecnicismo. Não sei, mas acho que o método de leitura é um caminho interessante aí para pensar isso. E ele vai trazer mais de um momento. Deixa eu ver. Como é que eu anotei aqui? Então, descentramento. Então, como escriba. Aí tem um ponto, cadê? Tem um ponto na página 208, né? Que ele vai falar que tem duas operações que a gente faz, né? Que se faz em relação ao sonho. Uma é ter o sonho, fabricar o sonho. Eu achei interessante isso. E o outro é interpretá-lo. E ele vai dizer que o analista ele está presente na própria fabricação do sonho. Então, quando o paciente, na análise, sonha, né, a gente já está incluído na fabricação do sonho, né, como essa figura, né, como essa figura do analista.
E a interpretação, né? Então a gente participa até da construção quanto da interpretação. Achei isso interessante ele falar isso. A gente já está no seu sonho. A gente já está participando ali quando se constrói. Em outros momentos eu já li algo assim, no sentido como se os sonhos construídos dentro de uma análise, né, já tivesse um analista como endereçado, sabe? O analista já é já está endereçado ao analista, né, como esse outro, né, da análise. E quando o analista intervém ou interpreta, né, também é do lugar desse outro. É quase como se fosse um sonho analítico, sonho feito para análise. Eu acho uma ideia bonita. Bem, eu acho que a gente pode parar por aqui, se alguém quiser mais comentar alguma coisa. E aí a gente vai entrar de férias, agora em julho, né? Aí a gente volta na primeira ou segunda semana de agosto. Eu aviso vocês durante o mês. E aí a gente continua com esse texto aqui. Eu acho que vai ser bem interessante aí para a gente pensar o nosso tempo. Obrigado, viu, pessoal? Boas férias. Aí a gente se vê semestre que vem. Até lá. Beijo.